bom dia para você, uma excelente segunda-feira. Quero você com a sua lição na mão e hoje nós vamos falar sobre indo a Betânia. Quem vai ler João, capítulo 11 pela primeira vez, talvez vai tentar entender, caramba, quem é Lázaro? Quem é Maria? Quem é Marta? Por que essa pessoa ela é tão especial a ponto de Jesus voltar onde ele estava para ressuscitar e né? E aí nós conseguimos ver que João ele faz questão de destacar que Jesus ele amava muito a Lázaro. Ele era um amigo íntimo, uma pessoa muito próxima de Jesus. E Maria e Marta eram irmãs de Lázaro. Só que analisando o contexto da história, nós enxergamos ali que Jesus ele faz com que esse atraso aconteça propositalmente. E isso, além dessa questão dele se atrasar propositalmente e o percurso da viagem, faz com que ele chegue lá 4 dias depois da morte de Lázaro. O que, obviamente, o corpo de Lázaro já estava fedendo, já estava em decomposição, todas essas coisas que a gente sabe que acontecem logo após a morte. E aí, antes de Jesus chegar lá, quando ele é chamado, os discípulos ali começam a ficar um pouco preocupados. Falam, preocupados com Jesus, preocupados com eles mesmos, o que será que iria acontecer? Será que era uma boa ideia ir até Betânia? E aí nós vemos que Jesus, para acalmar os discípulos, ele diz, assegurando que se os discípulos andassem durante o dia não tropeçariam. Mas isso não queria dizer que a vida seria livre de provações, mas que os discípulos seriam capacitados a completar a jornada. Nós entendemos que isso não é só para os discípulos, mas para nós também. Nós vamos enfrentar inúmeras pedras no nosso caminho. Algumas pequenas, que são aquelas que entram no sapato e vão enchendo o saco, sabe? Que você vai andando, aquela pedra incomodando, você tem que tirar o tênis, bater, jogar a pedrinha fora. Tem essas pedrinhas assim que são incomodativas. Mas também vamos encontrar pedras grandes, onde nós teremos que ultrapassá-las. Porque a Bíblia nos assegura que aceitar a Cristo não nos livra das pedras no caminho. Não nos livra dos buracos, dos percalços, das coisas ruins. Mas nós temos a certeza que nós temos um suporte. Nós temos um guia, nós temos um socorro, que é Jesus Cristo. Então, ao entrarmos nessas trilhas tortuosas da vida, nós podemos ter absoluta certeza de que sim, vai ser difícil. Mas nós não estamos sozinhos. Assim como os discípulos também não estavam. Continuando aqui na nossa história, Jesus ele diz ali para os discípulos que ele ia até Betânia e ia despertar Lázaro do sono. Aí os discípulos acharam o quê? Lázaro está dormindo. Aí Jesus faz questão de deixar claro, não, ele está morto. Eu estou indo lá para ressuscitar ele. E aí faz com que a gente entenda a concepção do céu em relação à morte. É muito claro. O céu entende que a morte é um sono. Por quê? Porque tem um tempo, uma validade. Assim como você vai deitar, por exemplo, 10 horas da noite e acorda 6, 7 horas da manhã, a morte também tem um tempo estipulado, que é quando Jesus voltar, é a volta de Jesus. Então, nós entendemos que para o céu, a morte é um sono, porque em breve aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para viver da vida eterna. E ali Jesus queria deixar clara essa mensagem para os seus discípulos, de que a morte, apesar de ser algo extremamente doloroso, algo muito difícil de encarar, não é o fim. O nosso fim não é a morte. Por mais que às vezes a gente tenha que enfrentar essas perdas na nossa vida, nós temos a esperança, nós temos a absoluta certeza, porque Jesus nos prometeu que ele voltaria e ressuscitaria aqueles que morreram crendo em Jesus. Jesus explicou claramente para os discípulos e ao fazer isso ele apontou para o desfecho da história, que seria a ressurreição de Lázaro. Eu não sei se você tem no seu coração o desejo de reencontrar com alguém, mas tenha uma certeza, assim como naquele dia Jesus disse, Lázaro, sai para fora, e Lázaro veio ao encontro de Jesus, muito em breve, ele virá nas nuvens dos céus, e ele chamará pelo nome dos seus, e nós finalmente encontraremos as pessoas a quem nós amamos. Por isso não perca a sua esperança, não perca a sua fé. A Bíblia nos deixa claro o poder de Deus, que nós tenhamos a convicção que os discípulos tinham, de continuar confiando e acreditando nesse Deus.
Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas claro, aproveita que você está aqui e compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.